Por que será que existe tanta gente que vive acreditando que a vida simplesmente acontece com elas? E não que elas estão moldando a vida que vivem todos os dias. Pensa comigo. Se fosse verdade que a gente não tem o poder nenhum, por que algumas pessoas com as mesmas condições, com as mesmas origens, conseguem transformar a própria história em algo positivo, enquanto outras passam a vida inteira reclamando, esperando e sofrendo? A resposta acaba sendo muito simples. Não é que a vida acontece com você, é que você não acreditou que poderia ser o arquiteto da sua própria realidade. Desde muito cedo, fomos programados na escola. Você aprendeu que decorar vale muito mais do que questionar. Na sociedade, você ouviu: para de sonhar, isso não dá dinheiro, segue a regra. Mas qual que é o resultado de tudo isso? A gente aprendeu a acreditar só no que é concreto, visível e o mensurável. E tudo que foge desse padrão, emoção, intuição, espiritualidade, acaba sendo diminuído. Mas a verdade é que essas três forças invisíveis são justamente o alicerce da sua realidade. A sua emoção é a sua bússola interna. Quando você ignora, é como dirigir com a luz alerta acesa, fingindo que você não viu. A intuição é a voz da nossa alma. Quantas vezes você já disse: eu sabia, mas você não se ouviu? A espiritualidade significa que reconhecer que uma força maior vive dentro de você. Mas o mundo disse: só o que dá para medir é que é real. E o maior engano da humanidade é acreditar nisso. Quando você ignora emoção, intuição e a espiritualidade, o que sobra? Sobra o medo. E do medo nasce as crenças limitantes, como, por exemplo, a crença de que eu não sou capaz. E aqui está o perigo, gente. Quando você acredita que você não é capaz, você vai viver esperando. Você vai esperar alguém vir realizar os seus sonhos, você vai esperar que a situação mude sozinha, você espera que a sorte chegue e bata aí pertinho da sua porta. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te dar uma imagem clara, na verdade, disso. Pensa numa pessoa que ficou muito tempo em coma, por exemplo. Quando ela desperta, o corpo está frágil. Ela precisa fazer fisioterapia, precisa se levantar, precisa se mover. Agora, presta atenção. Se ela não fizer a parte dela, ninguém pode fazer por ela. O médico pode orientar, a família pode apoiar, mas se ela mesma não se levantar, ela não vai sair daquilo. E é exatamente assim com a vida. Você pode ter apoio, você pode ter conselho, você pode ter oportunidade, mas se você não fizer a sua parte, nada disso irá mudar. Repito, gente, se você não fizer a sua parte, nada disso irá mudar. E essa é a armadilha da crença limitante. Porque você vive esperando. Esquece que a ação é a sua responsabilidade. Agora, se você não ressignificar todos esses padrões, o resultado será inevitável. Você vai continuar vivendo a vida que os outros falam que você tem que viver, ou pior, vivendo a vida dos outros. Você vai passar os dias esperando que alguém venha te salvar e vai terminar percebendo que ninguém veio. Não porque o mundo ele é cruel, mas porque a vida só responde a quem decide agir. Mas existe outro caminho. O caminho em que você desperta. O caminho em que você pega de volta o volante da sua vida. Entende
Se eu quero, eu preciso fazer a minha parte. Quando você honra suas emoções, a sua intuição, quando você consegue reconhecer a sua espiritualidade, você sai da passividade e assume o protagonismo da sua vida. Você deixa de ser passageiro e se torna o motorista da sua própria história. E aí? A escolha é sua. Você pode continuar acreditando que você não é capaz, ou você pode decidir hoje acreditar que você é capaz e fazer a sua parte. Porque enquanto você não acreditar no poder que você tem, você vai viver esperando. Enquanto você não agir, você vai viver paralisado. Mas quando você decidir se levantar, nada nem ninguém vai te impedir. Então, eu te pergunto, meus amigos, minhas amigas, até quando você vai esperar que alguém realize por você aquilo que só você pode construir? Quando é que você vai parar de esperar e vai escolher viver a vida que você nasceu para viver? Quando você vai deixar de se colocar como vítima e se colocar como protagonista da sua vida? Porque é muito mais fácil você não tomar responsabilidade e dizer que você é fruto do acaso da vida. Mas as pessoas que realmente estão cansadas de viver nesse conformismo, sem ver nada mudar, elas pegam a autoridade, pegam a coragem, pegam o poder, e mesmo sem coragem mesmo elas vão fazer, porque elas estão cansadas de viver da mesma forma, de ter os mesmos resultados, de ter as mesmas coisas, e continuar chamando isso de acaso. Eu acho que na verdade é uma bênção quando você consegue ter esse tipo de percepção, porque aí a partir disso você não está mais presa nas suas vicissitudes, você pode realmente mudar. Mas para mudar, é preciso de mudar a forma que você enxerga as coisas, a forma de pensar, a forma como você recebe tudo isso. Por um tempo, nós fazemos parte de uma grande massa, né? Assim, quando você nasce, você é impactado pelo que a sua família passa para você. E muitas vezes você se deixa levar por essa cegueira coletiva. E socialmente nós não aprendemos a acreditar que somos criadores da nossa própria realidade. Mas essa desconexão, ela não é definitiva. Uma pergunta que sempre gera uma reflexão muito grande quando eu chego nas minhas palestras, eu quero trazer aqui para vocês. Você é fruto do ambiente ou o ambiente te molda? A resposta, acredito que não é tão simples, é uma dinâmica de mão dupla. O ambiente influencia você e você impacta o ambiente. O verdadeiro poder, ele nasce quando você consegue reconhecer isso. Por isso, muitas pessoas que nasceram no meio de uma pobreza, sem fim, pobreza, quando eu digo, eu falo ignorância, conseguem reerguer, porque vai chegar uma hora na vida que todos nós vamos ter a oportunidade de poder virar esse jogo, tá bom? Todo mundo vai ter a oportunidade de ser apresentado a algum tipo de estudo ou algo que vai fazer eles saírem daquela vida. Mas é só a partir da vontade genuína que a pessoa tem de mudar, e significa que é o tanto da vontade que ela quer realmente mudar que vai ser o combustível para ela trazer essa realidade. Sabedoria é força aplicada. O segredo não é apenas ir reagir ao que acontece, nem ir agir de forma cega. O segredo é se sintonizar com a sua energia e compreender, gente, que você é ao mesmo tempo o receptor e o emissor do mundo. Uma crença limitante, ela funciona como um limite rígido. É como se fosse um muro que impede você de avançar. Um conceito que você aceita como verdade e que só é real porque você acredita muito nisso. E é preciso reprogramar. O mais curioso, gente, é que muitas das vezes você nem percebe e você está reagindo ao mundo, mas na verdade você está reagindo ao filtro das crenças que você carrega dentro de si em relação ao mundo.
Aí acaba sendo um espelho, porque o que há dentro de si vai refletir e você só vai conseguir ver isso. E é exatamente aí que entra o método que eu desenvolvi ao longo de todos esses atendimentos e ao longo de todos esses anos como psicanalista e terapeuta holística. E ele consiste em, primeiro, identificar a crença que tem conduzido a sua vida. Segundo, nós ressignificamos essas crenças, trocando, eu mesma gravo para a pessoa ali várias novas programações para atender a pessoa no período da transformação. E a partir disso nós trazemos uma nova forma de pensar, né? E quando isso acontece, algo poderoso se manifesta, gente. A sua energia muda, suas escolhas mudam e até a forma como o mundo responde a você também. A grande questão e que eu trago aqui é: você está vivendo a partir da sua essência ou da prisão invisível das suas crenças?